Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você e também com a sua família. Abra comigo em Josué, no capítulo de número 18. Nós vamos fazer uma leitura extensa, porque nós vamos ler todo o capítulo 18 e leremos todo o capítulo 19. São 2 capítulos grandes. Em cada um dos capítulos eu quero destacar um versículo, que é o versículo de número 3 no capítulo 18, e um versículo que é o número 51, o último versículo do capítulo 19, mas vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu tenho toque e não consigo ler apenas os versículos. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Porque imagina só eu terminar a série de Josué e falar que nós pulamos um capítulo. Eu vou me martirizar o resto da vida. Então a gente vai ler todo o capítulo para que a gente possa falar lá no final o seguinte: nós, Ebenezer, lemos o livro de Josué inteiro durante a nossa exposição. Mas todos os 2 capítulos eles estão fechados numa mesma ideia, e essa ideia pode ser sintetizada ou compreendida pelo versículo 3 do capítulo 18, pelo versículo 51 do capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro, que é o tabernáculo. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Prestem atenção no verso 3. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra, façam uma descrição dela, depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha, que ficava defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Rinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes, continuava até Gelilote, e ficava defronte à subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben, e prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com os seus povoados.
Gibeon, Ramá, Berote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Agora o capítulo 19, que diz assim: Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azar Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Omar, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, no Neguebe. Essa foi a herança das tribos dos simeonitas, clã por clã. A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor, prosseguia até Daberat e subia para Jafia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer e Et-Cazim, chegava a Rimon e fazia uma curva em direção a Neá. Do norte, a fronteira voltava até Hanaton e terminava no vale Iftal-El. Aí também estavam Catate, Nalau, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anarat, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Betem, Axaf, Alameleque, Amad e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael e ia para o norte, para Bet-Emek e Neiel e passava por Cabu à esquerda. Hebron, Reob, Amá e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Axibe. Umá, Afec e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zaanim e passava por Adame Neguebe e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot-Tabor e ia para Ucoque, atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balat, Jeude, Ben-Barak, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e a região situada de fronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lecém, conquistaram-na, passaram a fio de espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lecém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Verso 51.
Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. Eu sei que é uma leitura longa, é uma leitura cansativa, mas quantas vezes você não passa anos e anos dentro da igreja e não ouve o nome das 12 tribos de Israel? Você acabou de ouvir grande parte dos nomes aqui. Dan, Naftali, Issacar. Você está há 10 anos dentro da igreja e ninguém nunca te falou que tem uma tribo chamada Aser. Pois é, agora você está lendo o texto bíblico que você é obrigado a descobrir. Fora que você vai vendo as cidades que você vê lá no Novo Testamento aparecendo aqui, e é muito bonito ver essa história sendo construída. Vamos orar e vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração por meio da meditação nesse texto. Pai querido, oramos ao Senhor, pedimos a iluminação do Espírito sobre nós, para que a nossa mente seja aberta e o nosso coração transborde de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala poderosamente conosco, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, capítulo 18, capítulo 19, textos extensivos, mas que a gente focou em 2 versículos. Os 2 versículos falam sobre a mesma coisa, sobre você completar um ciclo que um dia foi iniciado, sobre você fechar e finalizar uma ponta que um dia você abriu, porque é muito comum a gente ir abrindo frentes na vida, e a gente não finaliza essas frentes. É muito comum nós recebermos uma missão dada por Deus, e não fecharmos ou não finalizarmos essa missão. Eu queria que projetasse para mim, Gustavo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e vejam, olha só, as palavras do apóstolo Paulo no fim da sua vida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quando você olha para essas palavras, o que você entende de Paulo? Se você não consegue entender esse sentimento de completude de Paulo, de olhar para trás na história, Paulo, depois de concluir, de percorrer toda uma carreira do seu apostolado, ele olha para trás, não com orgulho no sentido pecaminoso, mas com aquela alegria de falar o seguinte: eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu combati o bom combate, combate esse dado por quem? Por Deus, para o apóstolo Paulo. Eu recebi de Deus um combate a ser combatido, e eu combati, eu fiz o que tinha que ser feito. Mas eu não só combati, eu terminei a corrida. Imagina só, se Paulo chegasse no fim da sua vida, e aí ele olhasse para trás e falasse o seguinte: eu tinha que ter passado naquela cidade, daquilo lá eu me esquivei, não fui não. Naquele lugar, na hora que eu cheguei, estava meio difícil, eu parei pela metade. Talvez Paulo não olhasse para trás para dizer que terminou a corrida. Ele ia falar o seguinte: eu parei a corrida na metade, ou eu fiz ela assim, eu fiz ela meia boca. Talvez esse fosse o sentimento de Paulo, mas não é. É o sentimento de completude real. Eu terminei a corrida. Paulo está em paz com ele mesmo, com o chamado dele e com Deus. Paulo está em paz. Deus me deu uma missão. Eu cumpri o que Deus deu. Eu terminei a carreira. E durante esse processo, ele fala: eu guardei a fé. Foi por causa da fé em Jesus que Paulo concluiu aquela carreira. Foi por acreditar que aquela missão era de Deus, de Jesus, e que aquela missão anunciava o nome de Jesus. Ele fala: é por causa disso. Com a fé, eu terminei a minha carreira. Esse sentimento de completude, de começar e de acabar. Esse sentimento de Paulo, de não ter ficado na porta, fala assim: não, eu preciso passar por essa porta. Eu não posso ficar nesse entrave de faço ou não faço, vou ou não vou. Eu fui. Eu fiz aquilo que tinha que ser feito. E é interessante que esse senso de completude, essa ideia de plenitude, de ter finalizado, não é uma invenção de Paulo. É uma invenção de Deus. Deus tem o mesmo sentimento de Paulo, de completude em relação àquilo que ele faz e àquilo que ele fez. Deus é satisfeito e feliz por ter começado e terminado. Tem um texto, Gênesis capítulo 2, por favor, Gustavo.
Gênesis 2, 2 e 3. Sabe aqueles sermões que marcam a sua vida? Eu tenho alguns, eu tenho certeza que você também tem. E eu me lembro uma vez lá no meu seminário, em que o reverendo Ulisses, diretor do seminário na época, ele pregou Gênesis 1 e 2. E ele estava falando sobre os atributos de Deus em Gênesis 1 e 2. O que você aprendia sobre Deus em Gênesis 1 e Gênesis 2? E aí eu me lembro direitinho do reverendo Ulisses falando o seguinte: todo mundo enxerga em Gênesis 1 e 2 o princípio ou a característica da iniciativa de Deus. Quando não tinha nada, Deus fala: haja luz. E pela sua palavra Ele vai criando as coisas. A iniciativa de Deus é real. Deus toma a iniciativa de começar a sua criação. Mas Ele falou o seguinte: pouca gente enxerga a acabativa de Deus. Ele usou essa palavra, ficou marcado. Acho que essa palavra não existe. Não me lembro de ter recorrido ao dicionário. Mas ele usou essa palavra para brincar com a ideia de iniciativa. Ele falou assim: Deus tem o princípio da iniciativa, mas Ele tem o princípio da acabativa. Deus começa e Deus termina. Gênesis 2, 2 e 3 fala: no sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. Deus descansou porque estava cansado? É claro que não. O descanso de Deus no sétimo dia é Deus sentando no seu trono e se deleitando naquilo que Ele fez. Ele fala assim: olha o que eu fiz, deixa eu aproveitar a minha criação agora. Deixa eu me comunicar com tudo isso que eu fiz e aproveitar esse homem que eu criei. Deixa eu lá bater um papo com esse homem que eu criei. Deixa eu andar nesse jardim que eu fiz. Esse é o descanso de Deus, a plenitude e a completude de alguém que acabou aquilo que começou. É um ensino para nós sobre começar e ir até o fim, não parar no meio do caminho. Se é uma missão de Deus, é começar e acabar. Inclusive, isso inclui o começar, porque tem gente que não começa. Fica no entrave, fica na porteira, está ali olhando e fala assim: Deus está me mandando fazer isso, mas e agora? Vou ou não vou? Aí bota o pezinho na água e sai de novo: vou, começo ou não começo? Faço ou não faço? Para ter acabativa tem que ter iniciativa, não é? Tem que começar. O que nós lemos no texto? A maioria de vocês que estão aqui já percorreram toda a história de Josué comigo, e com o Fiuza, com os presbíteros que pregaram. Vocês percorreram a história. Vocês sabem o que aconteceu até aqui. Eles já entraram na terra prometida. Eles já conquistaram aquela terra. Eles já venceram batalhas inimagináveis ali. Aí, depois disso tudo, aqui nós temos mais ou menos cerca de 1 ano depois daquela conquista da terra. Aquela conquista em que eles realmente falam assim: agora a terra é nossa, está dominada. Nós temos quase que 1 ano depois. Das 12 tribos, 7 não tem terra ainda. Você fala assim: meu Deus, por que vocês não pegaram a terra? Vocês estão esperando o quê? Nós já possuímos a terra, ela está ali, e o pessoal está aqui assim: será que eu pego? Será que essa terra é minha ou não é? Parados. E aí Josué olha para eles, fala o seguinte: queridos, até quando vocês vão negligenciar a terra que Deus deu? Até quando vocês vão ficar aí sentados se a terra já é nossa? Até quando? Essa é a pergunta do capítulo 18 e do capítulo 19. Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai receber o combate para ser combatido e você não vai nem entrar na luta? Você nunca vai falar que combateu o bom combate e acabou a carreira se você nem começar a carreira. Até quando? E aí no final, por isso que eu destaquei o verso 51, porque termina com: e assim eles finalizaram a divisão da terra. Depois de um empurrão de Josué, agora nós acabamos. Foi. Precisou de um empurrão de Josué, mas foi. Agora nós acabamos de dividir a terra. O que eu queria que a gente refletisse a partir desse texto é quantas coisas nós não começamos
e eu estou falando de coisas espirituais. Hoje eu não quero nem falar de projetos materiais nossos. Não estou falando de quantos sonhos no seu emprego, na sua família você não começou. Hoje nós estamos falando de coisas espirituais, desafios espirituais. Quantos desafios espirituais você nem começou? E se começou, você parou. Você teve o princípio da iniciativa e não teve o da acabativa. Quantos? Quantas missões Deus te deu? Você botou o pezinho nela e voltou, não concluiu. Quantas missões você falou para Deus, isso não é para mim? Quantos chamados de Deus foram negligenciados por você? Até quando você vai resistir ao chamado de Deus? Até quando? É isso que nós vemos nesse capítulo. Porque nós lembramos que, quando nós lemos Josué, nós estamos lendo a história da igreja. E o que nós vemos acontecendo fisicamente, de uma posse de uma terra, é algo que para nós é espiritual, de uma posse de uma bênção espiritual. Aquilo que aconteceu com Israel é o que acontece espiritualmente com a igreja. Até quando você vai ficar sem tomar uma posse das bênçãos espirituais, do chamado de Deus e de tantos desafios espirituais que Deus tem para a sua vida? Até quando? E aí quando nós olhamos então para isso, a primeira coisa que a gente pensa é sobre a terra que nós ainda não possuímos. Qual é a terra que nós não possuímos? E essa pergunta é uma pergunta que só você pode responder. Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida. Se não sabe, talvez você deveria agora procurar, orar a Deus, porque Deus tem chamados para nós. Tudo bem, aqui eu posso até falar de chamados para a vida mesmo. Deus pode ter te chamado para fazer algo fora da igreja e você está negligenciando, mas eu quero focar nas coisas espirituais. Quantos chamados dentro do reino Deus não te deu e você ainda não começou? Qual é a terra que Deus já conquistou, porque Cristo na cruz já conquistou, e você ainda não deu esse passo para possuir? Qual é a terra? Nós temos que focar aqui nessas coisas realmente espirituais. E a primeira coisa que eu vejo, que muitas pessoas ainda não tomaram posse, é justamente o básico, a posse da vida eterna. Porque não adianta você falar que tem uma missão de Deus para a sua vida, se na verdade você nem tomou posse da vida eterna. Nem dentro do povo de Israel você não está ainda. Aí não adianta. A primeira terra espiritual que você precisa ter iniciativa é a posse da vida eterna. E quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. Paulo vira para Timóteo e fala: Timóteo, um pastor, hein? Toma posse da vida eterna, Timóteo. E hoje nós ainda temos muita gente no meio da igreja. Todas as igrejas a gente vê isso. Gente dentro da igreja que sabe que Jesus já conquistou essa terra. Porque a vida eterna já foi aberta lá na cruz para nós. Quando Jesus morreu, o caminho da vida eterna já está escancarado. A terra já foi conquistada. E as pessoas olhando e não tomam posse da vida eterna, ou seja, elas não se apropriam da cruz. Não tomam posse da bênção da cruz, da comunhão com Deus aberta na cruz. Estão olhando para a cruz de Jesus, veem que Jesus morreu, olham para o túmulo, veem ele vazio, que ele ressuscitou, e não tomam posse da vida eterna. E aí eu te pergunto, até quando? Até quando você vai olhar para essa cruz aqui, ela vai te lembrar que Jesus morreu por você, e você não vai tomar posse da cruz? Até quando? Até quando vai sentar no banco, vai cantar os louvores bonitos, vai ouvir a pregação, vai participar do almoço com a igreja, mas não vai tomar posse da vida eterna, meu querido? Não adianta de nada. Vir na igreja, participar da igreja, e não tomar posse da vida eterna, é o mesmo que nada. O primeiro passo é esse, tomar
posse da vida eterna. Até quando você vai ficar de fora do grupo que tomou posse da vida eterna? Tem muita gente assim. Gente que ouve a mensagem do Evangelho, mas parece que ainda não se apropriou dela. Nós temos dois grupos dentro da igreja sempre. Aquele grupo que já abandonou as coisas do mundo, já abandonou o jeito de falar do mundo, já abandonou os pensamentos do mundo, já abandonou o jeito de vestir do mundo, já abandonou os sonhos do mundo. Esses tomaram posse de uma terra espiritual, eterna. Esses tomaram posse de Jesus, porque os seus sonhos são sonhos de Jesus. Suas atitudes e pensamentos são atitudes e pensamentos de Jesus. Mas tem um grupo sentado na cadeira e que quer ter ainda um pé fora de Israel. Esse grupo não toma posse da vida eterna. Não adianta. Ouvir o Evangelho não adianta, você tem que ouvir e acreditar, ouvir e se apropriar. Meu irmão, toma posse da vida eterna e entra no meio do povo de Deus de uma vez por todas. A vida eterna já foi conquistada na cruz, o pecado já foi pago na cruz. Toma posse dessa vida eterna, vai abandonar a vida de pecado e toma posse da vida eterna. Vai deixar o mundo para trás e toma posse da vida eterna. Até quando? Até quando a vida eterna vai ser escancarada na sua frente e você não toma posse dela? Até quando você vai ouvir que Jesus morreu na cruz e não vai tomar posse disso? Até quando você vai ficar de fora de uma terra que já está aí para ser dividida? Esse é o primeiro passo, tomar posse da vida eterna. Virar crente, se apropriar de Jesus, se apropriar do Evangelho. Mas ainda tem a posse daqueles que já são crentes, gente que já tomou posse da vida eterna, mas eles não se apossaram da plenitude da vida que há em Jesus. Vocês já ouviram falar com certeza no tal do fruto do Espírito? Pois o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso parece uma utopia, né? Parece um devaneio. Alguém que tenha todo esse fruto parece um devaneio para alguns. E para alguns crentes, parece um devaneio. Por quê? Porque tem crente que não tomou posse da plenitude da presença do Espírito. Tem crente que não se deixou dominar pelo Espírito. Já foi conquistado, o Espírito já foi derramado. Ali no Pentecostes, o Espírito foi derramado sem medida, não foi a conta-gota. Desceu com poder para dominar os crentes. E ainda tem crente que acredita que o fruto do Espírito é utopia, porque não toma posse do Espírito que está na vida do crente. Ao invés de tomar posse do Espírito, faz aquilo que Paulo fala, e foi pregado na sexta-feira lá na nossa vigília: apaga o Espírito. Crente lutando contra o domínio do Espírito. Por que que o crente não vê o fruto do Espírito na sua vida? Porque luta contra ele. A carnalidade luta contra o domínio do Espírito, mesmo no meio de crentes. Tem que tomar posse desse Espírito que já está dentro de você e deixar ele te dominar. Aí o fruto do Espírito deixa de ser utopia, ele passa a ser realidade. Não só o fruto do Espírito. Projeta para mim Hebreus capítulo 4, nos versos 9 e 10, porque esse texto ele é uma metáfora sobre a conquista da terra, feita pelo autor de Hebreus lá na frente, e diz assim: eles estavam dizendo, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: a posse da terra de Israel não era o descanso final do povo de Deus. E aí ele fala, assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus. O verdadeiro descanso era espiritual, não é o descanso da terra. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Isso é plenitude da vida.
Isso é a plenitude da vida de Jesus, que tem crente que não tomou posse. O mesmo descanso de Deus, lá de Gênesis que nós lemos no início. É o descanso de saber que fez o que tinha que ter feito, ou está fazendo aquilo que deve ser feito, e por isso descansa em Deus, descansa na providência de Deus, descansa no amor e no cuidado de Deus, repousa a sua ansiedade sobre Deus e descansa. Até quando? Até quando o crente vai viver envolvido na falta da paz, da alegria e do descanso que existe em Jesus? Até quando? Até quando vai ficar sem tomar posse de uma bênção destinada aos crentes? Bênção de descansar em Deus. Bênção da alegria de Deus, alegria da salvação, como Davi chama. Até quando, meu querido? E ainda tem a posse, como eu já disse algumas vezes hoje, do chamado de Deus. Gente que não toma posse do chamado que Deus tem para a sua vida. Deus distribui dons, Deus distribui talentos, e fala o seguinte: agora você vai servir com isso no reino. Você fala, eu não. Você sabe que um dia você vai ter que prestar contas a Deus, não vai? Lembra da parábola dos talentos? Teve um que pegou e escondeu. Jesus virou e falou o seguinte: o que você fez com o que eu te dei? Ah, eu escondi antes você tivesse colocado esse trem no banco. Essa é a parábola. Deus vai te cobrar pelo seu chamado. Você pode ter certeza disso. Deus vai te cobrar se você negligencia o seu chamado. E às vezes, para você cumprir o seu chamado, Gustavo, Ele vai te apertar até te botar na rota. Vai puxar assim, ó, vai te espremer até você falar assim: não, tudo bem, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não precisa chegar nesse nível. É só ir lá e cumprir o chamado, pode ficar tranquilo. Mas nós prestamos contas a Deus daquilo que fazemos e daquilo que não fazemos. Se você foi chamado por Deus dentro do reino de Deus, não endureça o seu coração. Abre o coração e vai para o chamado de Deus. Tem gente que podia estar evangelizando e não está evangelizando. Podia estar ensinando e não está ensinando. Podia estar pregando e não está pregando. Podia estar cantando e não está cantando. Podia estar servindo e não está servindo. Podia estar limpando a igreja. Tem tanta coisa para fazer dentro do reino de Deus. Até quando negligenciar o chamado de Deus para a sua vida? Toma posse desse chamado. Lembra, eu preguei isso há 2 domingos atrás. Deus não escolhe aqueles que são os melhores. Deus, Ele chama aqueles que estão dispostos. É ouvir o chamado e estar disposto ao chamado. Deus se alegra com corações dispostos. Vai tomar posse do seu chamado. Vai tomar posse do seu chamado. Essas são terras espirituais que nós não possuímos. Eu tenho as terras espirituais que muitas vezes eu não possuí. Vocês acham que eu prego para vocês, eu prego para mim, pode ficar tranquilo. Mas nós precisamos ser lembrados que de vez em quando a gente já tomou posse de uma terra e joga ela fora e precisa tomar posse de novo. Tomou posse de uma terra, abriu mão da escritura e agora vai ter que conquistar de novo. É isso mesmo, então vai lá e conquista de novo, toma posse de novo. Quais são os impedimentos para a posse dessas bênçãos espirituais? Quais são esses entraves que se colocam entre nós e as terras espirituais que a gente precisa tomar posse? Que, lembrando, já foram conquistadas. É só a gente entrar. Quais são esses entraves? Para aqueles que ainda não tomaram posse da vida eterna, o maior entrave chama-se incredulidade, falta de fé. Primeiro, a pessoa pode não ter reconhecido a necessidade de um Salvador. Tem gente dentro da igreja que não reconhece que precisa de um Salvador. Por que isso?
Porque, na verdade, não reconhece o próprio pecado. A pessoa não reconhece que tem pecado. Aliás, ela até pode reconhecer que tem pecado, porque eu acho que ninguém aqui acha que é perfeito, né? Você tem que ser muito maluco para você olhar para si mesmo e falar assim, não, eu sou uma pessoa perfeita. Aí já é outro nível, nós já estamos conversando de outras questões. Todo mundo sabe que é imperfeito, mas não se sente devedor diante de Deus. Não se sente devedor. Acha que as suas falhas são meros deslizes e não faltas contra o Criador do universo. Então essa pessoa não toma posse da vida eterna, porque ela não tem fé suficiente na necessidade de um Salvador. E aí eu te pergunto, até quando você vai negligenciar a existência do Criador do universo, a quem você tem que prestar contas e eu também? Até quando você vai negligenciar que o seu pecado fere a santidade de Deus, que o mundo é de Deus e quem estabeleceu as leis foi Ele, quem fez as regras do jogo é Ele, Deus quem fez, e quando nós furamos essas regras, nós somos devedores a Ele. Até quando você vai negligenciar isso? Até quando negligenciar a necessidade de se arrepender dos seus pecados? Porque um dia você vai estar frente a frente a Deus no seu tribunal. Todo mundo vai estar lá. E chegou no tribunal, só tem 2 lugares para ir. Ou você vai ouvir, ovelhinha de Jesus, entra para o céu. Ou você vai ouvir o seguinte, agora que esses pecados você não se arrependeu, você vai ficar o resto da eternidade pagando esse negócio. Se você não reconhecer hoje os seus pecados, você vai ter muito tempo no inferno para reconhecer. Só que vai ser tarde demais. Você vai ter o resto da existência para saber que você deveria ter pedido perdão a Deus, colocado o joelho no chão e tomado posse da cruz de Jesus. Você vai ter muito tempo para isso, mas vai ser muito tarde. A falta de reconhecimento do próprio pecado, da dívida com Deus e da necessidade do Salvador. Meu querido, você e eu, nós precisamos de um Salvador, porque nós somos devedores diante de Deus. E o dia de se arrepender é hoje. O dia de colocar a vida diante de Deus, fala o seguinte, pelo amor de Deus, me perdoa, é hoje. É hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Não precisa cantar não. A Araceli já olhou assim, meu Deus, tem que cantar? Não, fica tranquilo. Não precisa não. Amanhã pode ser muito tarde. Alguns reconhecem que precisam de um Salvador, querem o Salvador, mas o entrave é porque não reconhecem que precisam de um Senhor. Porque Jesus não é só Salvador das nossas vidas, Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. E às vezes o entrave para tomar posse da vida eterna não é que a pessoa não se reconhece pecadora, é porque ela não quer um governo sobre a vida dela. Ela fala, eu pequei, eu preciso que alguém que me salva, mas ninguém vai mandar em mim. Abre um parênteses, de novo, você vai ter o resto da vida e o resto da eternidade para tentar mandar em você. Sem Jesus, o que eu não desejaria para ninguém. Não querem um Senhor sobre a sua vida. Alguém que mande, alguém que fala, agora você vai fazer isso. O caminho para seguir é esse. Isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer. Levanta o braço e fala assim, não, na minha vida ninguém manda não. Eu posso até me arrepender, eu sei que eu pequei, mas espera aí. Quem toma as decisões sou eu. Você, Jesus, tem que me perguntar se eu quero. O entrave para a posse na vida eterna. Reconhecem um Salvador, mas às vezes não reconhecem a necessidade de um Senhor. E às vezes reconhecem a necessidade de um Salvador. Reconhecem a necessidade de um Senhor, mas sentem tanta vergonha pelo seu pecado que se acham indignos de chegar até Jesus. Eu conheço pessoas assim, muitos anos de crente já vi isso, de pastor. Pessoas que falam, não, eu sei que eu sou pecador, mas como é que eu vou chegar diante de Jesus, hein? Ele não vai me aceitar desse jeito, isso aqui não dá certo.
a vergonha se torna um entrave para a posse na vida eterna. Quando não é vergonha, é a teia de pecado que se tornou tão profunda, a ponto da pessoa falar o seguinte: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor, mas eu não tenho como sair de onde eu estou. Eu não tenho. Eu estou vivendo uma vida de pecado em que é impossível eu largar hoje essa vida de pecado. Não posso tomar posse da vida eterna. Não tem como largar o que eu estou vivendo. Ou a vergonha, ou a teia de pecado. Até reconhece a necessidade do Salvador e do Senhor. Você sabe qual que é o remédio para isso tudo? É tomar posse do Evangelho de Jesus. Esse aqui é o remédio. É o Evangelho de Jesus, que te conta do seu pecado, mas conta do Salvador, que morreu em seu lugar, para que você tomasse posse da vida eterna. Esse é o remédio, é a única solução. Não adianta colocar aqui na igreja um punhado de coisa que vai atrair. Gente, vamos fazer aqui uma igreja bonita. Tem que fazer uma igreja bonita. Mas se a atração está na igreja bonita, as pessoas não vão tomar posse da vida eterna. Não adianta, nós vamos colocar aqui no culto, ao invés do púlpito, nós vamos sentar na poltroninha, eu e o Fiuza. Nós vamos ficar discutindo umas mensagens bonitas de ouvir. Ninguém vai tomar posse da vida eterna com esse tipo de mensagem. Não adianta. Para tomar posse da vida eterna, tem que se apropriar da mensagem do Evangelho de Jesus. Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, em seu lugar, para que você tomasse posse dessa vida eterna. E para que a vergonha não fosse um interposto entre você e Deus. Vergonha do quê? Se o pecado já foi apagado e cravado na cruz, vergonha de quê? E se o homem morreu na cruz e venceu a morte, ele não pode vencer a sua vida de pecado? Se ele pode ressuscitar alguém dos mortos, ele não pode tirar alguém do lamaçal de pecado? Que falta de fé é essa? Esqueceu que Jesus ressuscitou? Ele pode tirar da vida de mentira, pode tirar da vida de fornicação, pode tirar da vida de bagunça financeira. Deus pode tirar do maior lamaçal de pecado. Ressuscitou dos mortos, gente. Que Deus é esse que ressuscitou dos mortos e não pode tirar alguém num poço de lama e perdição? Porque o salmista conta que ele foi tirado de lá. Pode ou não pode? É lógico que pode. Deus tem poder de tirar do mais profundo poço de lama e perdição. Não precisa duvidar do poder de Jesus. Precisa confiar no poder de Jesus e tomar posse da vida eterna. Não precisa ter vergonha de Jesus. O seu passado não importa para Jesus. O que importa é que ele morreu na cruz e purificou de uma vez por todas todo o pecado, lavado e remido no sangue de Jesus. Que vergonha de Deus é essa? Vai aos pés de Jesus e fala o seguinte: tal qual estou, me achego a ti. Chega lá, do jeito que você está, e sai lavado e remido pelo sangue de Jesus, de uma vez por todas, e toma posse da vida eterna. Isso não é um interposto entre você e Deus. Ainda algumas objeções que vão se colocando. Eu não tenho tempo para ser crente. Domingo é dia de ficar com a minha família. Domingo é dia de eu botar minha casa em ordem. De novo, você vai ter muito tempo para pensar sobre essa sua agenda tumultuada que não te dá tempo de ser crente. O que vão pensar de mim? Deixa eu te falar uma coisa. De todo jeito, alguém vai pensar alguma coisa de você. Ou o mundo, ou Deus. Aquele que deixa de tomar posse da vida eterna, com medo do que o mundo vai pensar, vai se arrepender na hora de ver aquilo que Deus vai pensar de você. Porque Deus vai olhar e falar assim: ih, está fora. Mas aquele que for rejeitado pelo mundo, vai ser aceito por Deus. Eu acho que é muito melhor do que ser aceito pelo mundo. Então larga esses interpostos entre você e Deus e toma posse dessa vida eterna. As mesmas coisas valem para quem não toma posse do chamado de Deus. Eu não tenho tempo, eu estou com a agenda corrida. Tudo bem, você explica isso para Deus lá no tribunal. No dia que você chegar lá no céu, Deus vai falar: eu mandei você fazer tal coisa, você falou que não tinha tempo, explica isso aí. Vai ter que explicar, explica para Deus que você não tem tempo de trabalhar no reino de Deus. Você explica para Ele, não é para mim não. Explica para Deus, sua agenda é cheia demais
para vir orar com o povo de Deus? Fala para ele. Sua agenda é cheia demais para vir aprender com o povo de Deus? Fala para ele, fala para mim não. Não tenho tempo de vir na igreja. Fala para Deus, você não tem tempo, não é para mim não. Porque ele vai te perguntar, uma hora ou outra ele vai te perguntar. Por que você não tomou posse do chamado? Por que você não tomou posse da plenitude da vida? Fala para ele que você não tem tempo. Fala para ele que você não tem condição de fazer essas coisas. Vamos ver o que ele te fala. Meus queridos, você foi chamado para começar uma carreira espiritual. Você foi chamado para começar uma missão dentro do reino de Deus. Você foi chamado para terminar essa carreira, para ir até o fim nessa carreira, guardando a fé em Jesus. Eu quero que você olhe no final e fale o seguinte: eu fui chamado para ser crente. E olha só, eu atendi o chamado, eu vivi uma plenitude de vida eterna. Enquanto eu vivi aqui, eu vivi a vida eterna, eu tomei posse dela aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero que você chegue no final da sua vida e fale o seguinte: Deus mandou eu fazer um punhado de coisas do reino. Eu fiz o máximo que deu para fazer. Eu quero que você combata o bom combate. E eu quero que você acabe a carreira com a alegria da completude, da acabativa, de alguém que começou e de alguém que acabou. Toma posse das bênçãos espirituais. A terra já foi conquistada por Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar um louvor?